Nosso boa noite a todos. Mais uma vez nos encontramos aqui. Ontem, aqueles que aqui estiveram, vamos continuar a caminhada buscando mais conhecimentos. Os que estão aqui hoje, não estiveram ontem, vamos iniciar todo instante. É propício para se começar uma caminhada buscando o conhecimento, buscando os ensinamentos que nos proporcionarão melhorias na nossa vida, seja moral ou espiritualmente ou intelectualmente. Tudo que nós adquirirmos em conhecimentos poderá nos servir, e em se tratando do conhecimento da doutrina espírita, temos a certeza de que este conhecimento vai nos proporcionar motivação e decisão de sermos melhores, porque o objetivo da nossa Semana Espírita é a divulgação da doutrina espírita, proporcionando a todos aqueles que assim o quiserem conhecê-la e depois decidir se realmente ela será importante na vida de cada um. E nesse planejamento que acaba acontecendo após o conhecimento, as pessoas geralmente decidem, mas nós sabemos que a doutrina espírita nos proporciona uma vida dinâmica, uma vida de ação, conhecimento e a colocação em prática desses ensinamentos. E esta é então o objetivo, esses são os objetivos da nossa Semana Espírita desde a primeira, estamos na 7ª, e se Deus quiser, estaremos na 8ª, ano que vem, sempre fazendo e conseguindo esse objetivo, principalmente o da divulgação e depois da assimilação dessa doutrina e a prática dela para o melhoramento de cada um de nós, proporcionando o melhoramento também do nosso planeta Terra. Paulo Vanin, nascido em Erechim, Rio Grande do Sul, a 30 de outubro, está perto, hein? Está perto, de 1950. Ano de vínculo com a doutrina espírita, 1981. Sociedade Espírita vinculada, Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, de Cascavel, assessor da diretoria executiva, coordenador de grupos de estudos e seminários, expositor espírita, assessor de planejamento e informações da URI, 10ª região, e membro da Cruzada dos Militares Espíritas, cruzado número 5.963. Profissão, graduado reformado do Exército Brasileiro. E enquanto descansa, que nem eu dizia onde carrega pedra, né? Agora que está aposentado, ele se integra totalmente à doutrina espírita, sendo realmente que eu costumo dizer toda vez que eu apresento, o Vanin é gente da casa aqui, nem precisaria apresentar, mas como nós temos muitas pessoas que vêm pela primeira vez, então nós estamos fazendo este currículo do Vanin. Vanin, que Jesus o ilumine e que você tenha realmente uma belíssima palestra. Meus irmãos queridos, e a providência divina nos envolva a todos, e que sejamos mais uma vez inspirados para que nesta, segundo me disseram os expositores, posso falar até meia-noite, é isso? Obviamente que não vamos exagerar, mas enquanto nós estivermos nos comunicando, tocando coração a coração, nós vamos conversar. Não viemos de Cascavel para perder tempo que não temos mais, tampouco os senhores que deixaram suas casas, seus entes queridos, né, seus afazeres, para acrescentar, sem sombra de dúvida, dentro da ciência do infinito, algo que nos faça refletir sobre a própria existência. De maneiras que nós estamos evocando a espiritualidade superior, que já está conosco, nos trouxe até aqui e vai nos recambiar de volta para casa, para que possamos dar cabo da tarefa. O que nos muito honra de voltarmos à realeza, por ser um pedaço de chão deste mundo do Criador, que temos no coração desde
65. A primeira vez que chegamos aqui e nunca mais nos afastamos daqui. Eu sou tão antigo que aqui chamava-se Realeza do Pinho. Não me perguntem por que não é mais Pinho, mas eu sei por quê. Né? Vocês devem saber também. Devem saber também. Eu gostaria de ser apresentado de uma maneira diferente. Nós vamos ver, vou mostrar aos senhores. Aqui está a síntese de 13 obras extraordinárias. A vida no mundo espiritual. Hoje nós vamos trabalhar a 7ª delas, que foi uma felicidade imensa quando a organização da semana optou por Entre a Terra e o Céu. Foi uma inspiração realmente de altas esferas. E nós vamos provar aos senhores por quê. Nós mesmos já tínhamos debruçado nas 13 obras do benfeitor André Luiz. E para surpresa nossa, quando fomos destacados para colaborar na semana, mergulhamos de volta na obra Entre a Terra e o Céu. E nos surpreendemos com coisas que não tínhamos visto, ou que não nos lembrávamos, possivelmente porque na vida, aqueles que despertamos para a realidade intrínseca de espíritos imortais, a gente não perde mais tempo, vai acrescentando novos ângulos, novas visões, novas interpretações, e é o que nós vamos ver exatamente no livro. Eu quero ler só uma coisinha para os senhores me permitam, antes de iniciarmos a exposição, da surpresa que nós tivemos. Nós falamos até meia-noite, porque, olha, são 500 páginas. 500 páginas. Né? Olha que coisa engraçada. Estamos falando aqui da ministra veneranda. Para quem mergulhou na obra Nosso Lar, vai identificá-la, né? Obviamente. Um espírito iluminado. Como é que esta criatura é apresentada para nós? As fraternidades da luz que rege os destinos cristãos da América homenagearam-na com a medalha do mérito de serviço, sendo a primeira em Nosso Lar a recebê-la por ter prestado 1 milhão de horas de trabalho útil sem interrupções, reclamações e esmorecimento. Por mais de, continua aqui, pouquinha coisa, por mais de 200 anos. Humilde, entregou o troféu aos arquivos da cidade e solicitou que encerrasse as homenagens seguintes. Há mais de 1000 anos trabalha pelo grupo de corações bem-amados que demoram na terra e espera com paciência. Os senhores podem realmente perceber de quem se trata. Gostaria de ser apresentado assim, por horas de trabalho útil, porque um dia isso vai acontecer com cada um de nós. Ela é, excetuando o governador da colônia Nosso Lar, a única que foi a esfera resplandecente de Jesus. Mas 200 anos de trabalho, né? Meus queridos, para que nós comecemos o nosso assunto, aqui está a obra, então, Entre a Terra e o Céu. Até eu pensei que nós tivéssemos aqui uma edição mais avançada, porque eu estou falando de 1954. Eu era um garoto de 4 anos, quando a obra veio a lume, né? Esta aqui é a 16ª edição do ano de 1995. Imaginemos como é que está hoje. Por isso que eu queria ver uma obra que eu não deu tempo de pegar lá na nossa sociedade, uma moderna, para ver em quantas edições está isso aqui. Isso aqui é muito importante, porque agora nós vamos desenvolver isso, e não é para desenvolver sentimento de culpa, mas para nós entendermos que o conhecimento está à nossa disposição há muito tempo. E nós vamos muito além ainda desta questão aqui, né? Então, 1954, o contexto da obra, isso é importante, né? Para nós nos situar. A razão de nós termos escolhido a bênção da reencarnação, a que se faz, a que se repara, está dentro desse contexto que vamos trabalhar, né?
Isso está sendo tirado todinho desta obra magistral que nos surpreendeu sobremaneira. Bem, não poderíamos iniciar nenhuma atividade de obras desdobradas da doutrina espírita sem passar pela base fundamental. Onde é que nasce essa estrutura toda? É uma filosofia espiritualista e está calcada em cima do Livro dos Espíritos. Não pode ser diferente. E os princípios que a doutrina esposa, quais são os princípios fundamentais da doutrina? Fala este livro, que foi publicado em Paris, na Cidade de Luz, em 1857, 18 de abril, sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens. Espíritos somos nós desencarnados, os homens são os espíritos encarnados. As leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Tudo nesta obra, segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com o concurso de diversos médiuns, recebidos e coordenados por esse senhor iluminado Allan Kardec, em Paris, 1857. O que vai nos interessar? A parte segunda dessa obra, que ela é dividida em quatro partes, que trata do mundo espírita ou do mundo dos espíritos, e o capítulo 4 da pluralidade das existências. E o que vai nos interessar é exatamente a reencarnação e a justiça da reencarnação, nas questões 166, 171. Aí nós estamos nos situando dentro da obra fundamental. Isso posto, iniciamos o nosso trabalho. Para que a gente possa entender a história entre a terra e o céu, de que vamos tratar, nós temos que passar por aqui. Como pode a alma, o espírito, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, a existência física, acabar de depurar-se? Onde está a fundamentação disso? Numa proposição crística que sede perfeitos, como o Pai do céu é perfeito, como o Pai celestial é perfeito. Perguntaríamos aos meus queridos irmãos em 80 anos, aqueles que tivermos o privilégio de chegarmos a 80 anos, já somos perfeitos? Então só aí já fundamenta que tem alguma coisa a mais, porque senão nós estávamos todos no inferno. Asseguro-vos, não teria chance nenhuma, consoante a doutrina teológica, sem crítica a quem quer que seja. Resposta: sofrendo a prova de uma nova existência física. Por que o codificador faz essas perguntas aos espíritos superiores? Porque não passava na cabeça dele a ideia da reencarnação. Ele não estava pensando nisso. Só que os fatos foram surgindo, e como ele era um espírito que enxergava 3 séculos à frente, ele foi deduzindo da teoria a causa do assunto. É assim que vai funcionar. Até hoje funciona assim. Mas como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Será que eu me torno melhor na existência? Ou será que eu recebo um ritual de batismo e isso está resolvido? Como nós pensávamos que era? E a resposta é essa. Depurando-se, o espírito indubitavelmente experimenta uma transformação. Fica melhor. Mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Não tem. Eles foram falando nisso e o codificador foi anotando. O espírito passa então por muitas existências corporais. Pode ser pueril, parece simples, parece infantil essa pergunta, mas há 158 anos não era não. Não era não. Sim, todos contamos muitas existências físicas. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Onde está fundamentado isso? Um cego não pode conduzir outro cego. Caem os dois no fosso. Isso está no Evangelho com todas as letras também. Então nós queremos fazer uma conexão diretamente com o Evangelho de Jesus. Isso há 2000 anos. Por isso que eu estou dizendo, vamos desenvolver a consciência de culpa por causa disso. É que ignorávamos mesmo. E Jesus sabia que isso ia acontecer. Razão de ter mandado depois, mais tarde,
outro Consolador. Mas vamos ver disso também. Parece resultar desse princípio que o espírito, depois de haver deixado um corpo físico, toma outro, então, que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Olha a didática do grande pedagogo, herdeiro de Comênios, Rousseau, Pestalozzi e Desagüe. Essas 3 colunas da educação do espírito imortal. Evidentemente, é isso mesmo. Aí eles foram claros, benfeitores. Mas a conversa continuou. Qual é o fim objetivado com a reencarnação? Que ele pede também, na questão 132, com que fim nos impõe o Pai Criador a encarnação. Aqui é a reencarnação. Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde é a justiça? Se vocês puderem dar uma focadinha melhor ali no aparelho, é possível? Só dar uma focadinha. Quem é que mexe no aparelho? As letras estão um pouquinho desfocadas, né? Tem aqui? Vamos ver se eu consigo eu mesmo. Vamos ver aqui. Ó, melhorou? Melhorou, né? Tá vendo? É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? Uma boa pergunta. E aí, eu vou reencarnar até quando? Indefinidamente? Olha que coisa maravilhosa. A cada nova existência, o espírito dá um passo para adiante na senda do progresso. Pelo menos a nível intelectual, eu sei cada vez mais diferenciar o bem do mal. Pelo menos. Eu avanço de qualquer maneira, Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. E aí a pergunta em seguida não tem outra. É invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Não. Aquele que caminha depressa, a muitas provas se forra. Se forra, digo. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Então, estamos no caminho. A felicidade, meus queridos irmãos, é saber que estamos no caminho, na direção da plenitude. Razão de Jesus ter dito que a felicidade não é deste mundo. A felicidade é estar no caminho e seguindo para a plenitude. E isso demanda realmente milênios para nós atingir os nossos objetivos. Mas podemos acelerar o processo se desejar. E o que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Chegará um dia que eu reencarnarei aqui no mundo físico e não esquecerei quem sou. Não estou. Vencerei a matéria. Transferirei todo o meu inconsciente para o consciente. Minha sombra já está equacionada, equilibrada. E eu tenho a minha última encarnação. E o que me torno, então? Espírito bem-aventurado, puro espírito. Se há uma categoria de espíritos na humanidade que chamam-se bom, e os bons espíritos já sabem todas as coisas, a felicidade dos bons espíritos é saber todas as coisas, tomar decisões e acertar sempre, imaginemos o puro espírito, Passa a ser ministro do Pai Criador. Bem, em que se funda então o dogma, o princípio, a máxima, o preceito da reencarnação? Onde é que está fundamentado isso, filosoficamente, correto para que a gente entenda? E aí, os benfeitores dizem, na justiça de Deus e na revelação. Pois incessantemente repetimos, o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se? Por uma falta eu estou condenado perpetuamente ao sofrimento, ou então, se eu tenho mérito, eu estou condenado perpetuamente a ficar numa nuvem, tocando harpa ou louvando o Criador. É um desespero. Imagine perpetuamente, Não dá. Não funciona assim.
Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Interessante, né? E aqui está então a nossa história. Olha, a obra que eu estava falando era aquela ali, aquela edição ali, né? Essa é a última edição do livro, que eu não pude dar uma olhada lá na nossa casa, em que número ela já está. Mas é a vida no mundo espiritual, é o estudo da obra de André Luiz, o volume 7º de 13. Alguém lembra o último livro da série André Luiz? Ah, você não pode, você não vai. Né? Foi tema de um filme recente, foi o tema de filme, né? Então, o último livro, o 13º, E a Vida Continua. Por que será que tem esse título? Por que será? Bem, né? Então, nós vamos trabalhar, vamos fixar o nosso trabalho, porque amanhã o Dr. Basségio vai estar aqui, e aí vocês vão ter um coração cheio de sentimento. Maurício Machado, na sexta-feira, filosoficamente perfeito, vão complementar o nosso... Nós só estamos fazendo aqui uma abertura de caminho, porque nosso presidente ontem já tratou de uma coisa específica, que eram crianças no além, muito importante, né? Nós vamos fixar nosso trabalho nos capítulos 27 a 29, né, deste livro aí. Resumo desta obra. A proposta, porque os benfeitores espirituais não nos mandam nada da dimensão superior se não tem um objetivo fundamental. A gente aqui é que troca os pés pelas mãos, obviamente, mas eles continuam mandando. Bem, relata a obra a dedicação laboriosa da espiritualidade superior para desfazer um complexo processo obsessivo, no qual diversas personagens encarnadas e desencarnadas estão envolvidas por sentimento de amor, paixão, ciúme e ódio, dificultando-lhes a marcha regeneradora. Vocês viram que até a Guerra do Paraguai entrou aqui ontem, não tá? Claudemir não falou? Até o Paraguai entrou no negócio aqui, né? É o 7º livro da coleção, de 13, né? A Vida no Mundo Espiritual, composta de 40 capítulos, apresentando em forma romanceada, cujo drama tem início a partir da análise de uma prece refratada. O que é uma prece refratada? Eu peço para alguém que não está em condições de me atender e a prece segue em frente, acha outro destino. Para surpresa nossa, a mãe que está na dimensão espiritual é evocada pela filha para ajudar a madrasta. Só que a mãe está obsedando a madrasta. Como é que ela vai ajudar? Entendeu? Então a prece segue e vai para nosso lar. Lá é que o pessoal vem atender, né? Obviamente. Então essa é a prece refratada. Fazendo a distinção entre prece e invocação, advertindo que a petição é uma ação que provoca a reação que lhe corresponde em qualidade e intensidade. Nós temos que saber também. Nós podemos pedir e vamos obter, mas temos que saber o que estamos pedindo, né? Vamos saber o que estamos pedindo. Vejam como é que é esse esquema. Há bem pouco tempo atrás nós tínhamos 6 bilhões de encarnados e teríamos 24 bilhões de desencarnados. Hoje aumentou na mesma proporção, está em torno de 7, né, bilhões encarnados, e a gente colocaria 25 bilhões de desencarnados. Somando os dois, é a população do nosso globo. Todo mundo pensando e se influenciando um ao outro, é um Deus nos acuda. Né? Então, claro que existem as esferas mais elevadas, mas as mais baixas é complicado. Revela também a vida espiritual noturna no litoral marítimo, onde desencarnados se misturam aos encarnados para a busca de esclarecimento e reconciliação entre adversários e tratamento de enfermidades. Estuda os efeitos que produzem o desejo e o pensamento negativos no fórum da consciência, por serem forças mentais coagulantes, ensejando ações venturosas ou dolorosas, e os efeitos da mente cristalizada em recordações obcecantes, que mantém o espírito desencarnado na ilusão da vida material, enquanto sua consciência culpada insiste em vivenciar as cenas do delito cometido. E adverte que o homem cego pela paixão passa a sofrer do complexo de fixação, levando-o
ao desespero. Quarto livro do Pentateuco mosaico chama-se Números. E neste livro eu encontrei pela primeira vez a lei de causa e efeito. Impressionante. 23, 32, se não me fala. 23 o capítulo, 32 o versículo. Tem lá assim: os teus pecados te encontrarão. Quarto livro de Moisés. Moisés é 1800 anos antes do Cristo. Então, a lei de causa e efeito já é uma coisa conhecida do nosso há muito tempo, né? Como a criança chega, né? Esta é uma foto real, como chega no mundo espiritual, e este link tem uma estrutura de crianças no plano espiritual. Se alguém depois quiser, é só colocar lá no YouTube, que tem toda essa história à nossa disposição. Apresenta também esta obra magistral o Lar da Bênção, domicílio espiritual onde são recolhidas crianças desencarnadas e assistidas em lares, sob os cuidados de abnegadas irmãs. Claudemir deve ter tocado nesse assunto ontem, né? Que as preparam para a nova experiência no corpo físico e na mesma instituição, o reencontro das mães durante o desdobramento parcial pelo sono, com seus filhos que desencarnaram prematuramente. E aí, mamãe querida, quem disse que você perdeu seu filho? Se à noite você se encontra com ele, como é que você perdeu seu filho, né? Olha, revela o fato de que muitas mães cometem infanticídio inconsciente promovido pelo desamor aos seus rebentos, pelo clima psíquico negativo criado no lar, pela intoxicação do leite em razão dos seus pensamentos deletérios e pela transferência da maternagem a babás irresponsáveis. Nós estamos falando de 1954. Veja bem, esse é o contexto da obra. Então, essas informações estavam à nossa disposição, né? Muito importante. Ensina que ao se invocar pelo pensamento ou sentimento alguém para o encontro durante o sono, ele pode se realizar. Não quer dizer que vá, pode. Sustenta que doutrinar, dialogar, nem sempre significa transformar, já que para isso se faz necessário que o dialogador possua a força magnética do amor que garanta a transformação mental e sentimental daquele que está em recuperação. Conheci um caso na mesa mediúnica muito interessante. O esposo era dialogador, a esposa era médium. E ele se achou, o espírito incorpora, começa a conversar com ele, e ele começa a dar lições de moral ao espírito incorporado. Aí a pouco o espírito começa a contar coisas muito interessantes sobre o dialogador. Aí ele rapidamente diz: olha, vamos encerrar porque o horário já terminou, entendeu? Então, minha gente, porque o companheiro desencarnado, ele me segue durante o dia. Ele vê o que está acontecendo comigo e eu estou pregando moral para ele de calça curta. E ele vai me dizer. E aí o cara já foi encerrando o negócio, vamos tirar. Ele nem tinha desincorporado, sabe, né? Deixado a médium ainda estava incorporado. E ele já encerrando a coisa, porque aí é complicado. A gente vai aprendendo essas coisas com o tempo. Fala também da existência de 7 fulcros energéticos no perispírito, no corpo espiritual, denominados centros de força, que se conjuga com os plexos nervosos, cujas tarefas são as de assimilar, distribuir e manter as energias vitais necessárias às funções orgânicas, assegurando o equilíbrio físico-espiritual. Está aqui, ó, né? Então, a razão de uma palestra que vai surgir aqui a semana que vem, brilhe a vossa luz. Olha lá. Porque esta luz que nós recebemos no centro de força é que mantém em equilíbrio os nossos plexos fundamentais, principalmente órgãos vitais. Então a gente começa a desconfiar quando alguma coisa não está funcionando bem, é possível que essa energia não esteja andando corretamente aqui nesse corpo. E o que manda isso é pensar retamente. Fundamental, né? Pensar retamente. Confúcio, grande mestre chinês, né? Diz uma coisa para nós interessante: aquele que reprime os ímpetos da cólera estará coberto de qualquer perigo, domínio sobre si mesmo.
É conveniente saber sufocar ou ao menos moderar a cólera, o temor, a tristeza, a alegria e outras agitações profundas que podem alterar a retidão da alma. Por que a gente colocou isso? Porque o texto vai nos esclarecer. Disserta, então, sobre a importância da palavra e de sua influência nas relações humanas. E adverte que o seu mau uso acarreta sérias enfermidades relacionadas à voz, como gaguez e diplofonia. Aí me deu um negócio, meu Deus. As pessoas falam que eu sou identificado pela voz. Digo, se eu não colocá-la corretamente, gaguez, mudez e outras coisinhas mais para a existência futura. Até que eu aprenda a valorizar realmente a voz que veio. Para chamar a atenção e colocar a coisa correta. Mas antes de eu falar, de compartilhar, eu tenho que fazer. Senão eu sou falso, sou hipócrita. Como Jesus batia, né, nessa tecla. Estabelece a distinção entre a cólera e a indignação, asseverando que a indignação se faz necessária diante das violações das leis divinas. Indignado só, ou vou partir para a ação, ou faço alguma coisa com a minha indignação, ou fico só indignado e não faço nada? Não? Ensina sobre o funcionamento da lei de reencarnação em relação às afeições e simpatias conquistada pelo reencarnante, quando na Terra, que lhe favorece o retorno à carne. E da simplicidade do processo, na maioria dos casos, onde basta apenas o magnetismo dos pais, aliado ao forte desejo do reencarnante em recomeçar uma nova experiência. Interessante, né? O magnetismo do amor desejando que essa criatura venha, e aí as coisas começam a acontecer. Temos uma obra fundamental lá do GEM, que é o Grupo Espírita Emmanuel de Santo André, uma obra extraordinária pelo Espírito de Marcos, sobre crianças no além. Se alguém interessar, né, depois. Também tem a escola para as crianças, enquanto elas ficam, que não são crianças, são espíritos adultos, né? Nós vimos ontem sobre essa questão, só temporariamente. Explica as razões dos sintomas físicos e psíquicos apresentados pela mulher durante a gravidez e das reações do marido segundo sua ligação espiritual com o reencarnante. Conheci um caso em que o companheiro se aproximava da companheira, o pezinho parecia que chutava, ele não queria que o pai se aproximasse dele. Digo, mas por quê? Adivinha, né? Até o pezinho aparecia assim, para que o pai se afastasse da mãe. Né? A gente vai entender isso aí. Afiança que a morte prematura de uma criança é sempre uma experiência positiva para o espírito que necessita curar as mazelas da mente refletida no seu perispírito. Né? E que as enfermidades congeniais se explicam pelo seu passado delituoso. Ontem, Claudemir deve ter tocado nisso também, né? Porque essas coisas acontecem. Imagem belíssima, né? Sem sombra de dúvida. Por que ela está aí? A obra exalta o valor do lar iluminado pela luz do Evangelho, da família consanguínea que se prepara para servir a uma família maior que é a humanidade. Meus amados, se nós não convivermos entre quatro paredes, entre 10, como é que nós vamos viver com 32 bilhões? E esse é o nosso destino. A família é o pequeno microcosmo, micro-universo. E a gente está com dificuldade ali, inclusive ainda. Né? Finaliza mostrando a reabilitação das almas envolvidas no complexo obsessivo inicial, onde o perdão substituiu a vingança. Olha, o perdão resolve o problema de vingança. O ódio, a fraternidade. A ignorância, o conhecimento das verdades libertadoras. E o desespero, a fé raciocinada. Então, nós trouxemos aqui uma síntese desta obra, num primeiro plano, para entrarmos mais especificamente nela. Né? Mas o que vai fazer exatamente é trazermos, pelo menos uma vez por semana, Jesus de volta para casa. Onde foi que ele começou a sua vida pública? Lembram? Onde foi a primeira vez que Jesus apareceu em público? Nas bodas de Caná, né? Exatamente ali. Então, dá a impressão de que a festa do casamento, Cristo está presente, aquela coisa tudo bonita e tal. Daí a pouco,
Com o afastamento do Cristo começam as encrencas. Se nós formos inteligentes, vamos trazê-lo pelo menos uma vez por semana para casa. Acha que funciona ou não? O livro propõe isso. Uma vez por semana vamos trazer o Cristo de volta para casa. Não é só para vir na festa, é para ficar conosco também. Nossa premissa primeira. Perguntamos, e vamos perguntar até o fim. Se vamos responder, não sabemos, mas vamos continuar perguntando. A reencarnação como lei exige o concurso da amizade para cumprir-se? Os desafetos da vida influenciam em nosso futuro? O trabalho reencarnatório não será uma imposição natural? São proposições que o livro faz, né? E nós estamos trazendo isso para compartilhar. Síntese do capítulo 27, preparando a volta. Estamos no mundo espiritual e vamos vir para o mundo físico. Esclarece que as afeições e simpatias conquistadas pelo espírito, quando na sua passagem pela esfera física, pesam no planejamento de sua reencarnação, favorecendo o encontro de pais que o recebam com amor e responsabilidade. Eu estava meio desconfiado. Meu netinho mais velho fica comigo desde os 3 meses, ele já tem 6 anos. Eu estava desconfiado que tinha alguma coisa ali. Não faz muito tempo, o benfeitor querido disse: teu psiquismo está atrelado ao dele. Adivinha, não estou deixando nem ele ir mais para casa, estou cuidando dele demais agora. Claro que eu serei neto ou bisneto dele. Vou mudar de família, vou sair dos Vanin até que enfim, e vou para os Lorenzi. Mas a minha família é a família universal, entendeu? Eu vou continuar. Isso aqui é apenas uma personalidade, uma experiência, obviamente, né? 4 semanas após estar ao lado de Júlio no Lar da Bênção, lembra que nós falamos do Lar da Bênção? Odila busca o apoio de Clarencio, benfeitor espiritual, considerando que o melhor para seu amado filho, nas condições em que se encontra, é o seu retorno à esfera física, pois ficou sabendo que os compromissos morais adquiridos conscientemente pelo espírito aqui, no corpo físico, somente no corpo físico serão resolvidos. Será que é por isso que aqui se faz, aqui se repara? Clarencio, o benfeitor, analisa o quadro das relações de Odila e não encontra quem tivesse disposto em condições ideais para receber Júlio. Olhem só. Concluindo que somente Zulmira satisfaz as exigências, já que a amizade pura e afeições sinceras são importantes na sua futura programação de vida. Então, Zulmira, que está aqui, teria as condições para tal. Vamos saber por quê. Os compromissos morais adquiridos conscientemente no corpo físico, somente no corpo físico deverão ser resolvidos, sendo a reencarnação o único caminho para equacionar estas questões. Popularmente, a que se faz, a que se repara. O corpo físico funciona como abafador das moléstias da alma, sanando-as pouco e pouco. Lembro de uma mãe que estava quase desesperada, porque era um furúnculo atrás do outro no menino. E quem estava conosco trabalhando naquela época era um senhor desconhecido também, né, Girelli? Raul Teixeira. Aí o Raul disse assim para a mãe: agradeça, mãe, agradeça. Ele está botando para fora um monte de sujeira. Veja só, é outro aspecto. Agradeça. O corpo físico funciona como abafador das moléstias da alma. Eu preciso disso. É por isso que eu tenho que vir aqui. Por isso. Temos grande plantio de amizade puras na terra? Eis a razão, meus irmãos. Eis a razão. Em questões de auxílio, não podemos perder os nossos sentimentos de vista. Tanto para entrar no reino do Espírito, como para entrar no reino físico, em melhores condições, não podemos dispensar da cooperação de amigos sinceros que nos conheçam e nos amem. Conheço o caso que não teve jeito, o espírito veio mesmo assim e foi posto numa caixa de sapato, numa lata de lixo, mas veio, que não tinha ninguém. Não faz amizade. Esse é o problema, né?
E eu vos digo, está aqui, ó a fundamentação, não é nova, isso é coisa do Cristo. Fazei amigos para vós mesmos da mamão, dos recursos, das posses, da riqueza. Na maioria das vezes, a nascente dessas grandes, com todo o respeito, sem fazer julgamento, da injustiça, para que quando cessar, desaparecer, vos recebam nos tabernáculos, tendas eternos. E nós podemos entender também tabernáculo como úteros, tanto lá quanto cá, né? Olhem só, Mestre Jesus em Lucas, ali, 16:9. Premissa segunda: quem aprenderá sem a cooperação do sofrimento? O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz a lição de que Deus nos criou todos iguais perante a dor. Nós não vamos dispensar de passar pela dor. Nós precisamos sentir na própria carne isso. Não tem como fugir disso, entendeu? Para que a gente valorize que não pode fazer o outro sofrer, mas nós estamos continuando fazendo. Nós estamos continuando fazendo. A síntese, então, do capítulo 28, o retorno. Estuda o processo reencarnatório à luz da lei de causa e efeito, que será a palestra do nosso Alexandre Brondani, quinta-feira, na semana que vem, no Caminheiros do Bem, de sede nova. Muito bom. Vai trabalhar isso. Para o espírito em descida experimental à carne, ensinando que na maioria dos casos é suficiente a atração magnética dos pais, sem necessidade de cuidados especiais para o reencarnante. Nós vamos ver que tem uma exceção. Informa que Júlio experimentará frustração no seu retorno para valorizar a vida, já que é um suicida. Esta é a razão da dificuldade, porque o Júlio vai vir com um problema. A encrenca foi aqui, é aqui que vai resolver. E quem está em condições de receber o Júlio? Esse que é o problema. Também tem que estar habilitado. O livro narra a história de mães que se preparam na dimensão espiritual. Uma categoria de mãe que eu fiquei bobo. Que diz assim: Senhor, pode mandar para mim. Ela reencarna e aceita qualquer desafio. Agora imagine quando essa mãe retorna para o mundo espiritual com a tarefa definida, feita. Onde é que ela vai parar? Vai receber um abraço dos grandes espíritos, né? Então tem mais isso que o livro trabalha. Por isso a razão de nós mergulharmos nesta obra. Por isso a felicidade da organização de ter feito a semana em cima desta obra. Fiquei bobo de ver, né? Muita coisa interessante. Já que ele é suicida, que Amaro e Zulmira sofrerão, porque o ajudaram na queda. Por isso que ele está voltando para eles, E que ninguém aprende sem a cooperação do sofrimento. Clarencio e Odila se encontram com Zulmira em desdobramento na área espiritual e entregam-lhe o pequeno Júlio, que se enlaça à futura mãe, onde seu corpo sutil se confunde gradativamente com o dela, à guisa do molusco que se guarda na concha. No momento em que o corpo espiritual dele, do menino, entre aspas, toca o corpo espiritual da mãe, no mundo espiritual, começa-se a multiplicação das células no corpo físico, no útero, nesse tabernáculo divino, porque a mãe é co-criadora com o Criador, né? Nós vamos ver aqui. Ensina que a reencarnação simples obedece às injunções da lei de causa e efeito e não exige do alto cuidados especiais, bastando apenas a atração magnética dos pais. Adianta que para o espírito com a missão de influenciar na comunidade em que viverá, esse aqui é tarefeiro, é missionário, e sendo detentor de méritos indiscutíveis, tem que ter duas condições. Se o veículo físico sofre adequação nos cromossomos, assegurando-lhe condições ideais à tarefa que se propõe, havendo manipulação na estrutura cerebral e na formação do sistema nervoso. Então, o que vem para a tarefa missionária tem uma distinção aqui. Dizem por aí que o nosso maior jogador, o maior jogador de todos os tempos, futebol, embora os argentinos não gostem muito, né, com todo o respeito, ele enxergava 12 lances a partir da bola nos pés com ele. O jogador normal enxerga 3 ou 4.
Então vejam que a criatura vem preparada para aquela tarefa. Onde está a tarefa do nosso grande Edson Arantes do Nascimento? Vencer preconceitos. Além de um grande atleta, vencer preconceitos, né? Então essa era a tarefa dele. Se fez a contento ou não é questão da consciência dele, obviamente, né? Enfatiza que no retorno das almas à Terra, ao mundo físico, o corpo materno é dotado de força magnética apropriada ao desempenho da maternidade, sagrado serviço espiritual. Mamãe também é preparada para isso. Ela tem uma força poderosa, poderosíssima, né? Porque toda mãe é missionária, obviamente. Senhor, uma prece do ministro Clarencio, abençoa-nos quando vai iniciar o processo de almas entrelaçadas na esperança em teu infinito amor e no júbilo que nasce da obediência aos teus desígnios. Aqui nos achamos acompanhando um amigo que volta à recapitulação. Então veja, uma prece na dimensão espiritual para que a reencarnação tenha êxito. Vejam só. Dá-lhe forças para submeter-se, resignado à cruz, que lhe será a salvação, a evolução. Ó Pai, sustenta nas grandes estradas redentora em que o obstáculo e a dor devem ser nossos guias. Fortalece-nos o bom ânimo e a serenidade e modera-nos o coração para que saibamos servir-te em qualquer circunstância. Sobretudo, Senhor, rogamos-te auxilies a nossa irmã, que investe sagradas aspirações femininas no apostolado maternal. Santifica-lhes os anseios, multiplica-lhe as energias, para que ela se honre contigo na divina tarefa de criar. Todos nós temos essa prece na dimensão espiritual, que é feita, na maioria das vezes, pelo nosso avalista espiritual. Este anjo de guarda que não violenta o nosso livre-arbítrio, mas está sempre do nosso lado. Basta que nós façamos silêncio em nós e peçamos a ele, aí nós damos uma autorização para que ele possa nos inspirar, não fazer a nossa tarefa, mas ele nos inspira. E aí nós temos que tomar a decisão. Aquela voz interior fala conosco, que é o nosso querido amigo espiritual, que todos nós temos, sem sombra de dúvida, né? Então é uma prece saturada de paternal amor, desse amor que atinge o espírito até a fonte oculta das lágrimas que leva à comoção, né? Muito bonita a prece do ministro Clarencio, que é um espírito superior. A reencarnação experimental, então, é interesse apenas do grupo familiar, sem cuidados especiais. A reencarnação missionária é uma influenciação de comunidades, interferência nos cromossomos, garantindo ao embrião um veículo físico adequado à missão programada. Então é uma informação, isso é revelação para nós, como é que funciona essa estrutura, mas dentro do mérito de cada um, sem sombra de dúvida. Contudo, em milhares de renascimentos na Terra, os princípios embriogênicos funcionam automáticos cada dia. A lei de causa e efeito executa-se sem necessidade de fiscalização da nossa parte. O que nós fazemos muitas vezes é interferir no processo indevidamente. A lei não precisa disso. Eu não preciso me arvorar de juiz para fazer com que o outro pague ou deixe de pagar. A lei tem instrumento para isso. Eu estou me envolvendo no processo, né? Na reencarnação basta o magnetismo dos pais, como já falamos, aliado ao forte desejo daquele que regressa ao campo das formas físicas. De retorno ao corpo físico, estamos invariavelmente animados de um propósito firme. A gente sai de lá, mas vai arrebentar. Nesta existência, eu vou realmente fazer funcionar 100% da minha programação. E às vezes a gente volta a dar um negócio muito sério, né? Seja esses propósitos, o anseio de alijar a dor que nos atormenta, a aspiração de conquistas espirituais que nos facilite o acesso à vida superior e, fundamentalmente, o voto de recapitular serviços mal feitos, o ideal de realizar grandes tarefas de amor entre aqueles a quem nos afeiçoamos no mundo, né? Então, lá estamos nós de volta no teatro da vida, muitas e muitas vezes com as mesmas criaturas, às vezes só trocando de funções dentro do nosso grupo familiar, né?
Ainda ontem, a professora Daniela contou que a filha, num acerto entre as duas, num ajuste educativo, a filha disse: deixa só quando eu for tua mãe de novo. Tu vai ver. A filha, a pequenininha, disse para a mãe: deixa só quando eu for tua mãe. Porque ela está lembrando, ela ainda é pequena. Até os 7 anos, o espírito está mais do lado de lá do lado de cá. E ela deu uma dura na mãe: quando eu for tua mãe de novo, você vai ver. Então, aquilo ficou, pensando. De modo geral, a maioria das almas que reencarnam satisfazem a fome inquietante de recomeço. Quem não atendeu com exatidão ao trabalho que a vida lhe delegou, depressa se rende ao impositivo de repetição da experiência, e o ressurgimento na luta física aparece por bênção salvadora. Lembro-me muito bem que foi mostrado num sonho que eu pedi até o câncer para resolver a minha questão de consciência culpada, porque os senhores estão diante de um espírito muito comprometido. Tenho consciência disso, né? E o meu avalista espiritual falou: não é preciso, meu filho, você vai trabalhar. Viu? A misericórdia divina não quer que você sofra, você vai trabalhar, né? E isto vem sendo acentuado gradativamente. Há poucos dias perguntei a ele como é que eu estava indo. Ele falou: que deu um piripaque no coração aqui, né? Deu uma paradinha. Eu digo: será que já está na hora? Pô, mas nem comecei ainda, não aqueci. Ele falou: enquanto tu fores útil, tu fica. Aí eu não estou dormindo mais. Não vou bobear, não posso bobear, né? Não dá. Eu vou meia-noite eu deito, 5 horas estou de volta. Os caras estranham meus e-mails, até a Lúcia estranha, não estranha, Lúcia? 5 horas, mas é isso mesmo, né? Milhões de destinos se reestruturam dessa forma, qual se refaz uma grande floresta. A sementeira cresce estimulada pelo magnetismo do solo. A existência corpórea germina de novo, incentivada pelo magnetismo da carne. A gente não coloca na terra, a terra não joga uma coisa extraordinária. Por que o ser humano ia ser diferente, né? Obviamente, nós somos o topo da cadeia. O seio maternal, desse modo, falando agora diretamente às mamães, é um vaso anímico de elevado poder magnético, ou um molde vivo destinado à fundição e refundição das formas ao sopro criador da bondade divina, que em toda parte nos oferece recurso ao desenvolvimento, para a sabedoria e para o amor. Eu quero ver um filho enrolar a mãe. 9 meses do maior processo mediúnico que nós temos conhecimento. Não tem jeito. E ele também conhece ela, muito particularmente, né? Mas ela olha, ela já sabe, ela escaneia a situação, né? Esse vaso, o útero, atrai a alma sequiosa de renascimento, que lhe é afim, reproduzindo-lhe o corpo denso no tempo e no espaço, como a terra engole a semente para doar-lhe nova germinação, consoante os princípios que encerra. Maternidade, meus irmãos, é sagrado serviço espiritual em que a alma se demora século, na maioria das vezes aperfeiçoando qualidades do sentimento. Não é para qualquer um, né? Eu tenho um sonho muito interessante, de vez em quando acontece. Eu estou indo para a Casa Azul, cheia de livros, você é filósofo na próxima existência. Aí o benfeitor fala para mim: sua agora é a rosa. Digo: meu Deus, uma hora vai ter que começar. Não é isso? Eu quero chegar à perfeição. Para mim chegar à perfeição eu tenho que saber tudo. Então, o cavalheiro, né? O nosso Sebastião Caminhoneiro, cuide-se, porque amanhã voltaremos Maria da Conceição. Nenhum problema. E vice-versa. E vice-versa. É isso mesmo. Passamos por todas as experiências possíveis. Claro que eu vou ser uma mulher complicada, né, mas não tem jeito, né? Tem jeito. Tem que passar por isso. Então o livro trata dessas coisas. Vocês veem, o livro é impressionante. 40 capítulos de iluminação. Eu digo: meu Deus, eu não tinha visto esse negócio. E o pessoal de Realeza, que foi do Pinho, é que me alertou para isso, né? Bom, aqui é o campo do Alexandre Brondani. Ele vai trabalhar isso aqui, né? A lei de causa e efeito, a lei do retorno, né? Por que ele está aí? Afinal de contas, a questão 631 de O Livro dos Espíritos: tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Olha só,
Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Portanto, quanto mais intelectualizado, mais responsável eu sou. E nós estamos fazendo o quê? Estamos nem aí, né? Porque a virtude da nossa geração, meus irmãos, é a atividade intelectual. Estamos chegando em Marte e não sabemos quem somos. É um paradoxo, né? Mas o defeito maior da nossa geração é a indiferença moral. Terrível. Não estou nem aí que se danem. O problema não é meu, eu estou bem, o resto que se lasque. É isso que nós estamos vendo na sociedade. E aí o nosso querido, amado benfeitor, que já está encarnado, né, há alguns anos aí já é um jovem, diz que muito bonito, super inteligente, né, diz para nós em Fonte Viva, que é um livro de 1956, o Fonte Viva. Caminho, Verdade e Vida nasceu em 48, 2 anos antes de eu vir, já tínhamos o livro, né? Se soubéssemos quão terrível é o resultado de nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Perdoa, pois, a quem te fere e calunia. Mas não é isso que Jesus falou? Abençoa. O Cristo propõe abençoa. Amai os vossos inimigos. Isso para mim não soava mal. Agora eu estou vendo que o cara não é meu inimigo, é a minha salvação. Agora eu estou vendo, entendeu? Em verdade, quanto se rende às sugestões perturbadoras do mal, não sabe o que fazem. Amor e compaixão por essas criaturas, porque a lei do retorno é infalível. É infalível. Eu vou pedir de joelho. Eu não pedi para nascer. O espírito adolescente, bobagem, implorou, tenho certeza absoluta. Me dá até um câncer, eu pedi. Não, você vai trabalhar. Claro que você vai se aposentar bem novinho, mas daí tu vai ver o que é bom para tosse. Aí começou a coisa. A premissa terceira: a consciência traça o destino, o corpo reflete a alma. É lindo isso aí, né? Também no capítulo 29. E aí a síntese dele, nós já estamos caminhando para as considerações finais. Explica cientificamente como se dá a redução perispiritual do reencarnante. Se alguém quiser saber mais um pouquinho, Missionários da Luz, o capítulo que trata da reencarnação de Segismundo, uma reencarnação programada, linda obra. Missionários da Luz. A influência relativa da hereditariedade sobre sua organização física e a herança espiritual fazendo com que o corpo reflita a alma. André Luiz analisa a condição de Júlio no ventre de Zulmira e observa que o corpo perispiritual do reencarnante se volatiza, reduz-se a gás ou vapor, pouco a pouco, sendo absorvido pelo da mãe, que sofre a influência de correntes eletromagnéticas que o reduz automaticamente e, ligado ao centro genético da mãe, se contrai expressivamente. Na medida que ele vai deixando, então, aquele excesso na dimensão espiritual, o corpo material vai se formando dentro desta usina eletromagnética de força que é o útero, né? Então, passa por aqui para poder chegar no mundo físico. Aprende que a miniaturização se dá na medida em que o perispírito devolve ao plano etéreo o que não vai necessitar na crosta. Assim como na desencarnação, o corpo devolve à natureza o que ele lhe emprestou, né? Esclarece que se dará a comunhão físio-psíquica de Júlio com Zulmira e Amaro, mas que a hereditariedade física tem seus limites, pois o reencarnante assimila as energias dos pais segundo suas necessidades e qualidades morais boas ou más. Acrescenta que o espírito elevado moral intelectualmente governa o fenômeno da própria reencarnação, sem subordinar-se a ele. Olha que maravilha, olha que maravilha. Assim como também o espírito elevado, ao desencarnar, rapidamente sacode a poeira e vai embora. Deixa o corpo, vai embora. Agradece ao corpo e vai embora, né? Conclui que Júlio renascerá com enfermidade na garganta,
Pois a consciência traça o destino, o corpo reflete a alma. A razão dele ter se suicidado através do afogamento, né? O problema de Júlio, no entanto, considerei, afigura-se-nos bastante doloroso, conversa entre os espíritos. Aí diz o benfeitor, doloroso, mas educativo. Porque não há castigos divinos, meus irmãos, há reeducação de espíritos imortais. Não tenha dúvida. E nós optamos pela segunda opção. Alguém sabe a segunda opção? Já que a primeira é o amor. Falam muito, você veio pelo amor ou pela dor? Na casa espírita. Lógico que eu vim pela dor, não tenha dúvida. Quanto de milhares de criaturas cada dia na Terra. Ponderou Clarencio imperturbável. Nosso companheiro vencido enfermo, em razão de compromissos adquiridos na carne encontrará caminho ao próprio reajuste. Aqui se faz, aqui se repara. Então, vamos acentuando isso. Somos então levados a crer que Júlio transportará consigo a enfermidade que sofria em nosso plano. A maneira de alguém que, em se mudando de domicílio, não modifica o quadro orgânico, observou Hilário com sensatez. Eu tinha um problema sério quando fui movimentado para Porto Velho, na Amazônia, em Rondônia. Digo, bom, vou para longe, 1.850 quilômetros, está resolvido a minha encrenca. Bobagem, levei junto o programa. E quando voltei, tive que resolver o problema. Está gravado ainda, porque não resolvi em tempo, né? Isso mesmo, elucidou o ministro satisfeito. O problema é de natureza espiritual. Durante a gravidez de Zulmira, a mente de Júlio permanecerá associada à mente materna, influenciando como é justo a formação do embrião. A necessidade que o espírito precisa, né? Todo o cosmos celular do novo organismo estará impregnado pelas forças do pensamento enfermiço de nosso irmão, que regressa ao mundo. Então, a alma projeta e o corpo modela. Veja só, né? Assim sendo, Júlio renascerá com as deficiências de que ainda é portador. Embora favorecido pelo material genético que recolherá dos pais nos limites da lei de herança, para a constituição do novo envoltório. Depois de breve pausa, concluiu. Como vemos, na mente reside o comando, o espírito. A consciência traça o destino, o corpo reflete a alma. Toda agregação de matéria obedece a impulsos do espírito. Nossos pensamentos fabricam as formas de que nos utilizamos na vida. Quero dizer aos senhores, um parênteses, que quando Nosso Lar foi publicado, em 1943, a gente ficou sabendo que o governador da colônia estava ali há 400 anos, sem sair dali. Por que será? Por que será? Espírito superior que mentalmente segura aquela estrutura. Como é que esta bola está aqui no espaço? Imaginando se nós caíssemos. Alguém segura essa bola. Tem uma lei. Entendeu? Tem uma mente que segura essa estrutura toda. Os espíritos puros conseguem retirar dos sóis exatamente a matéria para condensar um planeta, que é uma escola evolutiva para espíritos imortais. Por isso que Jesus disse, se tu tiveres força do tamanho de um grão de mostarda, dirás aquele monte, vem para cá, e ele virá. Eu digo, meu Deus, nem do tamanho de um grão de mostarda. Nem. Né? Veja como é que é a coisa. Né? Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que vingo a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos e nos bisnetos daqueles que me odeiam. Mas isso é um Deus cruel, Zeni. É um Deus cruel. Como é que pode fazer uma coisa dessa? O que eu tenho que ver com essa encrenca? Mas uso de misericórdia até a 1000ª geração com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. 2 gerações eu estou de volta. Não tem nada errado aí não. Vocês viram de onde é que foi tirado isso? Êxodo, livro bíblico, 25:6. Né? Então, netos e nos bisnetos, sou eu de volta. Então é isso que vai acontecer. Não tem nada errado. Agora nós estamos entendendo, porque o Espiritismo tem a chave que abre estas questões. Sem a reencarnação, meus irmãos, não há justiça divina. Asseguramos ao Senhor.
reflexões finais para pacificar consciências cósmicas, que somos nós. Karma do desespero. Nosso poeta favorito, pelas mãos abençoadas de Divaldo Franco, Rabindranath Tagore, grande benfeitor hindu, prêmio Nobel de literatura quando encarnado, já era excepcional e ao desencarnar ficou mais extraordinário ainda. Para onde eu fujo, encontro-te adiante e me atormento. Por mais que me afaste de ti, mais te impregnas em mim. Rompo as amarras e me encontro atado às tuas constrições. Inundo-me de preocupações para esquecer-te, todavia a tua recordação se me faz mais veemente. Saio da paisagem na qual te encontras, mas assim mesmo em qualquer lugar reaparece aureolado de evocações queridas. Eu não consigo fugir de mim mesmo. Mas que coisa, né? Tu me vens do longe dos tempos e eu te sigo no encalço. Agora que te encontro, não te tenho, e quando me queiras, eu terei partido. Eu peço hoje, tu responde amanhã. E a voz da consciência me repete: ontem, no próximo e longínquo tempo ido, tu estiveste comigo, por isso eu venho desde então em pós, chorando e sorrindo, buscando-te e perdendo-te. Karma dos deserdados, tu que és o rio contínuo da roda imensa das reencarnações, liberta de mim mesmo, a fim de que eu possa voar sem limitação para o repouso do infinito. Extraordinário, extraordinário. Rabindranath Tagore. Estesia, primeira obra, Pássaros Livres, a segunda obra, e também nós temos uma terceira obra que é Filigranas de Luz. Magistrais, obras magistrais, sobre a nossa longa viagem. Finalizando, não poderia deixar de ser diferente o ser mais belo que existe no nosso cosmo universal. E ele nos propõe o seguinte: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas presentemente não as podeis suportar. Quando vier este Espírito de verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porquanto não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tenha escutado e vos anunciará as coisas por vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que está em mim e vô-lo anunciará. Presente, tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas presentemente não as podeis suportar. Isso foi dito há 2000 anos. E agora, a gente pode? Será que pode? Quando vier esse Espírito de verdade, 158 anos. Será que já podemos suportar estas coisas que nos são propostas? Fica realmente a reflexão, com muito carinho, direcionado a todos os nossos corações, por essas questões tão extraordinárias. Porque se nós seguirmos as proposições desse ser iluminado, sem sombra de dúvida, vamos acelerar o nosso processo de redenção rumo à plenitude, meus irmãos, e estaremos libertos da nossa própria ignorância. Nosso carinho imenso pela alegria que tivemos em vir conversar com vocês essa noite, apenas preparando o caminho para a área do sentimento amanhã e da filosofia sexta-feira. Muita paz. Muito obrigado.